algo para as nossas vidas, né? E o que eu consegui reter sobre a biografia dele, obviamente está resumida, mas são pontos que já dá para a gente ter uma noção que para ser um servo de Deus, para ser um enviado, para ter uma chamada, para ser um evangelista, um missionário, não precisa ser rico, não precisa ser dotado de super inteligência, mas o que é preciso e é comum, tanto nos que são mais humildes ou naqueles que já nasceram bem dotados financeiramente e mais sábios, que tiveram direito a universidades, enfim, que não é o caso de todos, mas o que há em comum é o coração. O coração ele tem que ser totalmente devoto, voltado a Deus, e não com egocentrismo, mas totalmente o contrário. O objetivo é sempre elevar o reino. E foi isso que nós conseguimos extrair da vida de William Carey, esse coração, esse chamado, e a prova que quando nós temos um coração apaixonado pelo reino, pelas vidas, quando nós entendemos de fato o que Jesus veio fazer, qual era a missão dele aqui, esse amor, ele rompe barreiras linguísticas, barreiras geográficas, e nada para esse coração. Então, nós também conseguimos entender que para cada tipo, para cada tempo e para cada geração, Deus levanta homens e mulheres com esse coração, com essa chama que não é o homem que dá, mas é o Espírito Santo que gera desde o ventre da mãe nessa pessoa que recebeu esse chamado. Então, William Carey, vou fazer uma leitura de umas anotações, e depois o grupo vai passar as contribuições deles. Para cada tempo, cada geração, Deus chama homens e mulheres para a missão de alargar as tendas do reino e firmar as estacas do Evangelho. William Carey, um homem que tinha o coração voltado às missões e que quase certamente foi conhecido como o missionário, ou melhor, o missionário mais conhecido da história batista. Carey é considerado o pai do movimento missionário moderno da língua inglesa. Por causa de seus mais de 40 anos como missionário na Índia, ele veio desempenhando papéis como apologista das missões, ou seja, aquele que defende a causa dele. Carey se interessava muito por leitura, e ao passo que ele descobria as geografias dos países, mais ele sentia a necessidade dessas pessoas serem alcançadas. E quando ele percebia que as pessoas não faziam nenhuma noção do que era o reino de Deus, do que era, ele sentia muito, ele sofria por isso. Então, quanto mais ele descobria, mais ele sofria pela necessidade dessas pessoas serem alcançadas pelo Evangelho. Então, essa foi uma das maiores preocupações que ele teve, e essa preocupação percorreu todo o longo da vida dele. O desejo dele era elevar o reino de Deus e fazer o nome do Senhor conhecido. Tanto que, quando ele morreu, ele fez um pedido para um missionário, que era amigo dele. E esse pedido, o missionário cumpriu. E o pedido foi, ele falou assim: quando eu morrer, quando eu me for, não diga nada sobre o Dr. Carey, mas diga sobre o Salvador do Dr. Carey. Então, ele se anulou, se aniquilou, e até no leito de morte, ele pensou no reino. Esse é um coração que se preocupa com missões e se preocupa em alcançar as vidas, independente do quanto ele tenha que se doar. Bom, eu passo a oportunidade para a senhora Angélica, que vai falar
nós dividimos em duas partes, pessoal e ministerial. Boa noite, né, Senhor? Amém. Igual a pastora Bruna falou, eu vou falar um pouquinho da vida pessoal dele. O William Carey nasceu no dia 17 de agosto de 1761. Seu pai se chamava William e sua mãe Elizabeth. Ele nasceu ali perto de Northampton, na Inglaterra. E William Carey, ele era um menino muito intrépido. Ele era constante, muito resiliente. Uma certa vez, ele foi até uma árvore que tinha um ninho e ele queria pegar muito esse ninho. E ele caiu, ele não conseguiu pegar esse ninho. Aí ele voltou para casa, sua mãe foi ali, tratou dele, cuidou. E quando a mãe dele foi se dar conta, cadê o William? Cadê ele? Ele tinha ido lá e estava voltando com o ninho na mão. Então, ou seja, desde muito pequeno ele já era muito intrépido. Quando ele colocava algo na cabeça, ele tinha que fazer aquilo. E ali aos seus 14 anos, ele amava muito a natureza. Ele amava a natureza dele. E ali aos seus 14 anos, ele se tornou jardineiro. Não, aos 12 anos, se tornou jardineiro. Porque ele já não é que nem hoje, que nós fazemos faculdade, estudamos para depois trabalhar. Não, ele já começava a exercer ali a profissão, com seus 12 anos de idade. Para ele amar muito ali a natureza, então ele já começou a trabalhar como jardineiro. Só que para ele ter um problema, né, uma alergia, então ele não pôde exercer essa função. O que aconteceu? Ele teve que parar. Né? Ele teve que parar de fazer algo que ele amava, porque estava fazendo mal à saúde dele. E o pai dele falou assim: você tem uma ideia, você pode ser sapateiro. Aí ele conhecia o senhor Nicolas. Então ele foi lá e levou, né, o William para trabalhar com o senhor Nicolas. E ali ele se tornou o quê? Um sapateiro. Ele foi aprendendo e foi trabalhando e exercendo a profissão. E ali com os seus 18 anos, ele conheceu um amigo que trabalhava com ele. E ali evangelizava ele também. Embora seus pais fossem evangélicos, mas ele também não tinha aceitado Jesus ainda. Ele não tinha. Mas aí, sendo evangelizado por esse amigo, João, ele vai aceitar Jesus. E com seus 19 anos, ele se casou com Dorothy, a qual ele teve 7 filhos: Peter, Lucy, Jarvis, Jonatas, Anne e William. Então ele teve 7 filhos. E esse patrão dele, o quê? Veio a falecer. E o William, lembrando que ele amava ler. Então, o tempo que ele tinha, ele ia ler a Bíblia, ia ler livros, ele amava ler livros. Então, esse patrão dele morreu, então ele foi trabalhar em outra sapataria. Só que também esse patrão dele morreu. E ele tinha família, que era sua esposa com seus 4 filhos. Então, o que aconteceu? Ele tinha um coração tão bom que ele passou o quê? A cuidar também da sua patroa e dos filhos dela. Ou seja, a família cresceu. Né? A família cresceu e também ele se tornou um pastor da Igreja Batista. Então, a função que ele tinha que ter, ele era sapateiro, porque, ou seja, a família cresceu, então ele tinha que ter mais recursos para poder sustentar o quê? A família dele. Então, ele era sapateiro, ele era pastor da Igreja Batista e ele ainda tinha que trabalhar como professor para poder ter uma renda maior. Então, a vida dele era muito corrida. Mas, mesmo assim, ele não deixava de cuidar das ovelhas. E ele amava ler, amava ler muito. E foi quando ele começou a ler que despertou, né, esse querer dele, do Espírito Santo, dele poder pregar o Evangelho em outro país. E, como estou falando da vida pessoal, eu não posso falar muito da vida ministerial. Vou falar mais da vida pessoal. Então, ele se casou, então, quando ele completou seus 33 anos, ele foi para a Índia. Né, numa viagem que durou 5 meses com a sua família. Ele já foi como missionário, já foi levantado como missionário. Ele durou há cerca de 5 meses essa viagem. E chegando lá, ele teve um choque cultural muito grande com ele, com a família dele. E depois de um certo tempo, ele perdeu um filho também, que é o Peter, de 5 anos de idade, de febre. Veio a falecer.
falecer. E ele já não tinha um casamento muito bom com a sua esposa, com a Dorothy, né? Eles ficaram casados por 26 anos. Então ali ficou mais conturbado ainda. Ela ficou com problemas mentais. Mas passados 26 anos ela veio a falecer. E eles passaram por momentos muito difíceis ali também na Índia. E ele se casou de novo com Carol, a qual ele teve um casamento abençoado, harmonioso, eles se completavam ali, tanto que ela o ajudava, ele a traduzir, né, a Bíblia ali, né, com a linguística, ela tinha uma facilidade linguística, então ela ajudou muito ele. Mas ela também veio a falecer. Eles ficaram casados por 13 anos e ela veio também a falecer. Mas aí ele veio a se casar de novo. Ele se casou com Grace. A Grace, ela era 17 anos mais nova do que ele. E ela cuidou dele ali na sua velhice. Mas ele foi um pouco negligente também, William, no sentido de falar com a sua família, porque ele não tinha tempo de cuidar dos seus filhos, devido à vida corrida que ele tinha. Porque ele foi como missionário, mas chegando lá ele também teve que trabalhar. Ele trabalhou como gerente numa fábrica de corante de anil. Então, assim, ele tinha que trabalhar. Então, ele não tinha tempo. E quando ele tinha tempo, ele deixava os filhos fazer o que eles queriam. Mas, graças a Deus, ele tinha a Charlotte, né? Que não tinha falecido. Então, ela ajudou muito na educação dos seus filhos, para que eles não viessem se perder. Mas, igual eu falei, ela faleceu. Então, Grace, que era a terceira esposa dele, a qual cuidou dele, porque ele tinha a saúde muito debilitada. Mas ele também veio a falecer. Ele faleceu no dia 9 de junho de 1834. Ele veio a falecer. Então, essa é a minha parte. Bom, vou passar aqui. Salve a igreja da paz do Senhor. Amém. Eu fiquei com a parte do avivamento e também do batismo dele. Só que eu vou ler muito, que é muito grande. Avivamento e batismo. No ano de 1775, Kelly foi grandemente impactado pelo avivamento liderado pelos também britânicos John Wesley, 1703 a 1791, e George Whitefield, 1714 a 1770. Apesar de ter sido batizado quando criança, William sentiu a necessidade de confessar sua fé publicamente. Sendo assim, foi batizado nas águas no rio Nilo, dentro. Eu sou nordestino, a língua vai... Tranquilo. No dia 5 de outubro, ele foi batizado, no dia 5 de outubro de 1783, pelo pastor John. Isso, me ajuda aí. Que viveu entre 1753 a 1825, que se tornou um grande amigo e apoiador da obra missionária que Kevin veio a realizar. Consagração. Ano 1787. Em 1787, William foi consagrado e começou a pregar sobre as necessidades missionárias no mundo, não só na Inglaterra, como os membros de sua congregação eram pobres, provendo-lhe um módico ordenado de 15 libras anuais, que ele teve por necessidade continuar trabalhando para ganhar o seu sustento. Costumava dizer: meu negócio é estender o reino de Cristo. Fabrico e remendo sapato unicamente para ajudar a cobrir minhas despesas. O senhor Robert Hall, 1728 a 1791, pastor e Arnett, listem isso,
foi um dos mentores de Kelvin no ministério da Associação Batista. Fora fundada em 1765. Na sua pequena oficina, Kelvin pendurou um mapa mundi, feito pelas suas próprias mãos. Neste mapa, ele incluiu todas as informações disponíveis à população, flora, fauna, característica do povo e etc. Enquanto trabalhava, olhava para ele e orava e sonhava e agia. E foi assim que sentiu mais e mais a chamada de Deus em sua vida. Quando quis introduzir o assunto missões na associação local de pastores, Kelvin teria sido repreendido pelos reverenciados presidentes John College entre 1731 e 1792. Pastor Batista, na qual teria repartido seu desejo de enviar missionários para a terra remota. Mas Kelvin continuou a sua propaganda para missões estrangeiras, tomando Isaías 54, verso 2, como texto. Pregava sobre o tema: esperai grandes coisas de Deus, praticais proeza para Deus. Resultado foi que um grupo de 12 pastores batistas, reunidos na casa da senhora Baby Willis, formaram a Batista Missionary Sociedade Missionária Batista, no dia 2 de outubro de 1792. Originalmente, o nome da organização era particular. Batista Sociedade Propagação do Evangelho entre os pagãos. A Sociedade Batista Particular para a propagação do Evangelho entre os pagãos. Kelvin se ofereceu para ser o primeiro missionário através do testemunho do Dr. John Thomas, entre 1757 a 1800. Um missionário médico que trabalhou por vários anos em Bengala, na Índia. A chamada. William recebeu confirmação da sua chamada no dia 10 de janeiro de 1791. Andrew foi 1754 a 1815. Pastor Batista em Kettering tornou-se o principal teólogo do movimento missionário, aliando a profunda teologia na escola calvinista de Jonathan Edwards, 1703 a 1758, com um fervoroso missionário, uma ação pastoral prática e piedosa. Homens como os pastores batistas Samuel Wilson, 1766 e 1799, e John Sutcliffe, de 1752 a 1814, e John Newton, em 1725 a 1807, conhecido clérigo anglicano, escritor de hinos, foram grandes encorajadores da obra missionária que ele propôs realizar. Apesar de Kelvin ter certeza da sua chamada, a sua esposa recusou-se a deixar a Inglaterra. Isto muito doeu em seu coração, e foi decidido, no entanto, que seu filho mais velho, Félix, acompanharia a Índia. Além deste fator, outro problema que parecia insolúvel era a proibição de quaisquer missionários na Índia. Sob tais circunstâncias, era inútil pedir licença para entrar, mas mesmo assim conseguiu embarcar sem documento no dia 4 de abril de 1793. Ao esperar na ilha de White por outro navio que o levaria à Índia, o comandante recusou levá-lo, sem a permissão necessária. Com lágrimas nos olhos e o coração apertado, William viu o navio partir e ele ficar. Sua jornada missionária para a Índia parecia ali ter terminado. Ali, porém, Deus lhe
tem todas as coisas sob o controle, tinha outro propósito. Ao regressar a Londres, a sociedade missionária conseguiu reunir recursos, comprar as passagens em um navio dinamarquês. Uma vez mais, Kelly rogou a sua esposa que o acompanhasse, e ela ainda persistia em recusar. E ao despedir-se pela segunda vez, ele disse: se eu pudesse, o mundo inteiro daria alegremente tudo pelo privilégio de levar-te e os nossos filhos comigo, mas sentindo que o meu dever sobrepujam todas as outras considerações, não posso voltar atrás, sem incorrer em culpa para a minha alma e se preparar para partir. Um dos amigos de William, ao se preparar para partir, um dos amigos de William viajar com ele, com Kelly, Dr. Thomas voltou e conversou com Dorothy, esposa de Kelly, e como que por um milagre ela decidiu acompanhá-la. Foi uma imensa alegria para ele quando viu sua esposa e filho com as malas prontas, ali acompanhar. Agora ele compreendia a razão de não haver viajado no primeiro navio. O comandante do navio moveu-se a ponto de permitir que a família viajasse sem pagar nada. Sem pagar nada de passagem. Finalmente, no dia 13 de julho de 1793, a bordo do navio Nossa Princesa Maria William, com 33 anos, deixou a Inglaterra e nunca mais voltou, partindo para a Índia com sua família, onde, em condições dificílimas e de oposição, trabalhou durante 41 anos. Durante a sua viagem, aprendeu o suficiente em o bengali e, ao desembarcar, já comunicava com o povo. Alguns biógrafos dizem que William não foi dotado de inteligência superior, nem de qualquer dom que deslumbrasse os homens. Entretanto, todos identificam seu caráter perseverante com o espírito indômito, inconquistável, que completava tudo quanto iniciava. O fato, porém, em que, apesar de não haver recebido educação formal em sua mocidade, Keller chegou a ser um dos homens mais eruditos do mundo e que diz respeito à língua sânscrita e outros idiomas orientais. Distinguiu-se notavelmente no campo da linguística e sua gramática, o dicionário a ser usado ainda hoje. Durante o seu primeiro ano na Índia, todos seus familiares adoeceram, um após o outro, e seu filho Pedro, de 5 anos, foi vitimado de uma febre e morreu. Para manter-se, Kelly trabalhava como gerente de uma fábrica de corantes. Irmãos, nós vemos aqui, nessas páginas que eu li, um homem persistente e resiliente. Ele tinha tudo contra ele. Ele poderia ter desistido. A mulher não quis acompanhar. Os filhos também não queriam acompanhá-lo. Mas ele perseverou porque ele ouviu a voz de Deus e dentro do seu coração ele entendeu que o chamado era maior. O chamado qual ele desejou. Veja que ele foi para um lugar muito difícil de se pregar o Evangelho. Até hoje ainda é hoje, o país mais idólatra do mundo, acompanhado da África do Sul. Né? Mas ali ele propôs no seu coração que ele não tinha que pregar o Evangelho onde tinha muitas pessoas pregando. Ele queria ir para aquelas pessoas distantes, a qual não tinha ouvido falar do nome do Senhor Jesus. E ali ele se propôs, mesmo com dificuldade, ele passou dificuldades financeiras, aqui não está, mas não sei da parte ali do irmão Ivan, ele também foi trabalhar, arrendou um pedaço de uma fazenda, e tinha uma casa boa nessa fazenda, mas quando ele chegou lá,
o rapaz que cuidava daquele lugar não queria ceder a casa para ele. A esposa, que já não gostava de acompanhar ele, ficou muito nervosa, isso eu vi no filme, né? E queria voltar, que mandasse ela de volta para Londres, e ele não, eu não posso retroceder, porque é o chamado. Ele estava se negando a si mesmo, nas provações de doença, na provação da família, mas ele continuou. E aí você vai ver mais na frente que Deus começou a agir. Que ele levou a cunhada dele nessa viagem também, e a cunhada era uma fiel opositora a ele. Tudo que ele ia fazer, ela era contra. Tudo que ele planejava, ela sempre tinha algo negativo para falar. E aí inflamava ainda mais a esposa. Mas ele não negou. Veio a doença, veio a dificuldade e veio a fome. Inclusive, esse amigo que aconselhou a esposa a viajar, enganou ele. Ele devia uma dívida naquele lugar e ele acabou gastando o dinheiro todo da viagem, né? E aí ele se propôs trabalhar. Ele consertava sapatos para prover o alimento e ele deixava bem claro: eu só estou fazendo isso, mas o desejo é largar tudo isso aqui e ir disseminar o Evangelho de Cristo, porque ficou tão marcado dentro dele o amor pela obra missionária que ele não se incomodava com nada. E muitas vezes ele teve o mesmo professor que os irmãos aí do Billy Graham teve, que foi John Wesley. Foi o mesmo professor, ele teve as mesmas características, e então eu creio que John Wesley foi o grande disseminador desses homens para o mundo, né? E nós vemos aí, irmão, que hoje nós desistimos muito fácil. E hoje nós não pregamos mais o Evangelho como antigamente. Por isso que esses homens, eles eram assim, muito, como é que eu coloco? Que Deus se agradava muito deles, né? Porque eles foram fazer a obra e não retrocederam. Ele não voltou mais da Índia até então. Oi? Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Também que a hora está passando, tem que ser rapidinho. Vamos, assim, agradeço, né, uma ideia brilhante do pastor Jorge, porque isso nos fez conhecer, né, algumas situações. Billy Graham é bastante conhecido no meio evangélico, né? Todos acham que evangélico, por certo tempo, é conhecido. Esse eu não conhecia, né? O William Carey eu não conhecia ainda, né? E através desses trabalhos a gente pôde conhecer a história desse homem. Um cara que não era notado de grandes formações, ele não era um cara formado, ele não era um bacharel, ele tinha um conhecimento. E ele, né, traduziu a Bíblia para mais de 5 países, a Bíblia inteira, para mais de 5 línguas, e parte dela para mais de 20, né? Uma pessoa que não era bacharel em nada, né? Não era um teólogo, mas era um cara que examinava as escrituras. Pra você ter uma ideia, ele levou de 5 a 6 meses, não me lembro o tempo exato, saindo da Inglaterra para ir para a Índia. Ele não sabia nada da língua indiana, mas ali ele tinha livros, né, e ele foi lendo no navio. Então durante esses 5 meses ele aprendeu a língua e a cultura daquele povo, né? E ali ele se tornou um dos maiores missionários, né, que a gente já ouviu falar. Eu acho que a gente não vai ouvir falar de outro, né, na história. Ele demorou 7 anos, né, para ganhar a primeira alma para Jesus, como o pastor tinha falado, e realmente, né, tinha falado. E muitas vezes a gente na segunda vez já quer desanimar, né? Não quer nada, então, né? Você vê a perseverança. E ele ali ficou ali, persistindo, né? E Deus fez a obra na vida daquele homem, né?
Krishnapol, o nome do rapaz, era o carpinteiro. Outros missionários se juntaram a Carey. Em 1799, William Ward e Joshua Marchand vieram somar esforços. Eles fundaram 26 igrejas, 126 escolas, 10 mil alunos, né? Traduziram as escrituras em 44 línguas, produziram gramáticas e dicionários, organizaram a primeira missão médica na Índia, seminários, escola para meninas, o jornal na língua bengali. Além disso, William Carey foi responsável pela erradicação do costume Sudi, o qual queimava a viúva juntamente com o corpo do defunto na fogueira. Nessa época, quando o marido morria, eles queimavam o marido e queimavam a mulher junto. E ele lutou contra isso, ele lutou contra os castas lá, que faziam casamento entre as mesmas famílias, e várias outras situações que mais para frente não vai dar tempo da gente ver aqui no pouco. Foi também responsável pela cessação do sacrifício de crianças que eram atiradas às águas do rio Ganges. Entre os efeitos de seus trabalhos estão vários experimentos agrícolas, a fundação da Sociedade de Agricultura e Horticultura na Índia em 1820, a primeira imprensa, fábrica de papel e motor a vapor na Índia e a tradução da Bíblia em sânscrito, bengali, marathi, telegu e nos idiomas dos Sikhs. Vocês têm uma ideia, irmãos, quando ele estava montando essa gráfica, né, pegou fogo. Ele já tinha um apanhado de Bíblia, né, traduzidas ali e tal, aí a Bíblia pegou fogo. Mas mesmo assim ele foi persistente, ele conseguiu salvar algumas coisas, algumas máquinas e conseguiu depois traduzir a Bíblia em vários idiomas. Calcula-se que William Carey traduziu a Bíblia para a terça parte dos habitantes do mundo. Alguns missionários, em 1855, ao apresentarem o Evangelho no Afeganistão, acharam que a única versão que esse povo entendia era o Pushto, feita em Sarampore por Carey. Durante mais de 30 anos, William Carey foi professor de línguas orientais no colégio de Fort Williams. Fundou também o Serampore College para ensinar os obreiros. Sob a sua direção, o colégio prosperou, preenchendo um grande vácuo na evangelização do país. Os seus esforços inspiraram a fundação de outras missões, dentre elas a Associação Missionária de Londres, a Associação Missionária da Holanda, a Associação Missionária Americana e a União Missionária Batista Americana. Carey morreu aos 73 anos, na manhã de 9 de junho de 1834, respeitado por todo o mundo e considerado por muitos como o pai de um grande movimento missionário. Seu corpo foi sepultado no campo missionário. Ao chegar à Índia, os ingleses negaram-lhe permissão para desembarcar. William Wilberforce, o denotado líder do parlamento, defendeu o direito de Carey e outros missionários de levarem adiante a pregação do Evangelho na Índia. Ao morrer Carey, porém, o governo britânico mandou içar as bandeiras a meia hastes em honra de um herói que fizera mais para a Índia do que todos os generais britânicos. Carey acreditava que os missionários devam estudar o pano de fundo e a maneira de pensar dos povos não cristãos, aos quais servem treinando um mistério indígena o mais prontamente possível. Assim, quando Carey faleceu, os próprios crentes indianos puderam dar continuação à obra, pois havia uma liderança formada. Irmãos, eu fico imaginando, todos nós sabemos que o povo indiano, esses povos hindus, eles são estritamente
espírita, tipo, sabe? Eles são totalmente idólatras. Tanto que dentro da Índia existem várias religiões, né? Agora imagine para um homem de Deus, né, sair do lugar, né, da Inglaterra, país nobre, né, e colocar no seu coração o desejo de ir levar a palavra do Senhor para um povo totalmente, né, estranho para ele, que ele não conhecia, que não sabia nem como era na realidade, né? Mas ali ele foi, perseverou, e hoje morreu sendo considerado um dos grandes heróis da Índia, né? Ele implantou a imprensa na Índia e várias outras situações, né? Então, irmãos, o que isso traz para a minha vida, né? Que nós não fizemos nada. Essa é a grande verdade. Nós estamos bem longe de um soldado perfeito. Né? Nós estamos bem longe mesmo. A gente precisa evoluir muito como cristão. A gente precisa, eu preciso evoluir muito como cristão, porque a gente tem muito a fazer ainda, né? Que Deus abençoe, né? Não dá mais tempo para o pastor fazer pergunta, que as horas se avançam.